Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos reunidos na Tua presença. Pedimos a Tua graça, Pai, nesse momento. Pedimos, Papai querido, perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Pedimos ao Senhor que pela Tua misericórdia e graça receba o nosso culto nesta noite. Pai, venha iluminar, Senhor, nossas mentes, que nós estejamos com os corações abertos para receber a Tua palavra. Que a Tua luz possa iluminar o nosso entendimento para que nós possamos, através do Teu Espírito Santo, Senhor, entender o que o Senhor tem para nós nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, nos abençoa nesta noite, Senhor. Nos agracia com a Tua presença. Nos agracia com o Teu poder, Senhor. E nos agracia com a Tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, que seja, Senhor, um estudo para a honra e a glória do Teu santo nome. Fala conosco, Senhor, nos ensina, Pai. Estamos aqui para aprender contigo, Senhor, aprender com a Tua palavra, aprender com o Teu Espírito Santo, Pai. Aqui o Senhor tem liberdade, Senhor, para falar, para agir, Pai. Em nome de Jesus Cristo, cerca este lugar com a Tua presença. Repreenda toda a ação de Satanás e dos demônios, Senhor, neste momento. E toma nossa frente, Pai Santo, e faz conforme a Tua vontade e o Teu querer. Pai, cada um que possa, Senhor, ter acesso, Senhor, a este vídeo, que ele seja alcançado, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua glória, que o Senhor possa, Papai querido, falar com ele, através, Senhor, desta live, através desta filmagem, que o Senhor possa, Senhor, de conta a sua casa, o seu lar, a sua família, Senhor, que ele possa, Senhor, ser alcançado, se na Tua casa, se na casa dele tiver enfermidade, que o Senhor possa repreender toda enfermidade. Alcança, Senhor, aquele que está do outro lado sobre a tela, que ele possa ser tocado, Senhor, que ele possa, Senhor, entender o propósito de Jesus na vida dele. Se ele estiver parado, que ele venha se levantar nesta noite e caminhar na Tua presença, Senhor, porque, Papai querido, esta é a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, alcança todos, Senhor, que tiver contato, Senhor, com esta filmagem, em nome de Jesus, tanto agora como em tempos, Papai querido, bem distante, mas que ele seja tocado pelo poder do Espírito, em nome de Jesus, e que nós seja, Senhor, aqui, impactado com a Tua presença, que nós saia, Senhor, desse ensino, bem melhor do que nós chegamos, em nome de Jesus. Amém. Nós hoje estamos aqui no culto de ensino, né? Estamos aqui aprendendo com a palavra do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, e o texto que nós vamos tomar base é 1 Coríntios. Nós vamos falar hoje, sinteticamente, um pouquinho de ética no culto, a Deus, falar um pouquinho da maneira de comportar, de como nós se comportar na presença de Deus, e como nós entrar na presença de Deus, né? Nós não estamos entrando na presença de qualquer um, né? Nós estamos entrando na presença de Deus, então nós temos que ter um comportamento diferente, né? E ao decorrer desses versículos, desses capítulos que nós vamos decorrer, nós vamos ver o que Deus tem para ensinar para nós através da palavra dele. Abra suas Bíblias comigo em 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 26 ao 30. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 14, do versículo 26 ao 30. Né? Para nós tomar a base desse ensino de a ética no culto a Deus. Né? Como vai se comportar na presença de Deus. Como fazer um culto agradável ao Senhor. Porque hoje em dia estão muito preocupados em fazer um culto agradável às pessoas. Mas o culto é para agradar em primeiro lugar o Senhor. Tá? O culto não é feito para as pessoas. As pessoas fazem o culto para Deus. É agradando a Deus que nós saímos daqui agradados também. O culto não é para nós. O culto não é para você vir aqui por causa do pregador. Se você sair de casa com esse conceito, tu está saindo errado. Ou se tu ficar em casa por causa do pregador, tu não entendeu nada do que é
fazer o culto que Deus recebe. Né? O nosso culto nós vem aqui entregar ao Senhor todos os dias. Todos os dias que nós entramos na casa de Deus, o culto não é para nós. O culto é nós que faz para Ele. Né? Então nós vamos estudar mais ou menos essas coisas aí. Vamos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e o versículo 26 ao 30. Preste atenção na leitura. Está escrito assim na NVI. Está escrito assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tenha um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em línguas, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Quando Deus estiver usando nós, tudo que nós estiver fazendo é para a edificação da igreja. Entendeu? Deus está usando a Cauã para revelar algo, não é para ela se achar eu sou o ex. Não, é para a edificação da igreja. O outro está pregando ali, Deus está usando, mas ele não pode se achar. Ele tem que saber que aquilo é para a edificação da igreja. Você está entendendo? Paulo está dando aqui as dicas, está dizendo como é que tem que ser o culto. Né? No verso 27 ele diz: se porém alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, não pode virar bagunça. Não pode as 40 pessoas que estão dentro da igreja bagunçar. Que seja 2. Eles não acreditam no dom de língua. Então, eu respeito eles. Né? Então, ela acredita que o dom de língua é simplesmente o falar nas línguas paternas, que foi no Atos dos Apóstolos. Mas Paulo aqui, ele fala de línguas que quem fala aos homens e nem aos anjos, mas cochicha no ouvido de Deus. Então, não é língua paterna. Né? É uma língua. Eu acredito que é a língua que nós vamos falar. Eu particularmente. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, olha a organização do culto. Um tem salmo, um tem revelação, um fala em línguas. Não é assim que está a organização? E tudo é para a edificação da igreja. Não é para quem está fazendo achar que é melhor do que alguém. Né? Se Deus está te usando, irmão, é como Jesus falou. Aqui dentro, o maior é o menor. Você está entendendo? Essa mentalidade todo obreiro tem que ter. Todo obreiro que serve a Cristo, que entendeu o chamado, quando ele for o maior, ele tem que ter a mentalidade que ele é o menor. E enquanto ele for menor, Deus usa ele. No dia que ele achar que ele é o maior mesmo, Deus para de usar. Porque essa é a mentalidade. Quanto mais tu cresce, mais tu desce. Na presença de Deus é assim. Quanto mais Deus cresce o teu ministério, mais tu tem que descer. O obreiro provado. Paulo está dando aqui como tem que ser a ordem do culto. Aí ele diz no 27, se porém alguém falar em língua, deverá falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Aí no 28 ele diz, se não houver intérprete, intérprete, fique calado na igreja. Olha o que ele fala. Acerca da língua. No 28 ele diz, se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Você está entendendo? Essa parte da interpretação, alguém tem que interpretar. Isso, porque lá nos dons tem o dom de língua e tem o dom de interpretar a língua que está sendo falada. O mesmo Espírito que dá o dom de falar em língua, ele dá o dom também para outro para interpretar. Você sabe qual é o grande problema? É que as pessoas não buscam mais os dons do Espírito. Não buscam mais os dons do Espírito. E a própria palavra diz que tem que buscar com zelo o melhor dom.
E as pessoas não se preocupam mais com isso. Não tem mais um tempo para se pôr de joelho, pedir, clamar a Deus. Aleluia, gente. Pedir a Deus que desse dom para ser usado para a edificação da igreja. Porque na igreja, se não tiver profeta, está escrito na palavra que o povo se corrompe. Tem que ter os profetas de Deus, que não andou mais você o dia todinho, mas tu chega na igreja e Deus revela para ele, para haver temor no irmão dentro da igreja. Você está entendendo? Eu não fui mais você, mas eu estava em oração, Deus me revelou. Aí tu chega na igreja, eu vou até lá e falo tudo que tu fez, mas eu não estava junto. Aí cai um temor. E é isso que faz o povo não se corromper. Tem que ter profeta dentro da igreja. Não estou dizendo profeta de ofício, mas quem tem o dom de profetizar. Você está entendendo? Porque o dom de profetizar tem. Profeta de ofício, que nem no Antigo Testamento, não, mas o dom de profetizar tem. E esse dom não pode faltar dentro da igreja, porque senão o povo se corrompe. Porque o profeta do Antigo Testamento, ele sabia das coisas antes das coisas acontecerem. E ele ia avisar as pessoas. Então a pessoa que dava ouvido não sofria, mas o que não dava ouvido passava por tudo que ele falou que ia passar. E o dom de profetizar vai fazer a mesma coisa. Vai conseguir ver dentro da igreja algo antes que aconteça. Então o povo não se corrompe. Você está entendendo? Então tem os dons. Então Paulo está dando aqui como nós devemos se comportar no culto ao Senhor. Aí ele continua. 14. Ele continua. O 29. Tratando-se de profetas, fale 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Não é só o profeta falar e eu já dizer, você viu o que o profeta falou? Não. O profeta está profetizando, mas eu estou julgando não o profeta, eu estou julgando o que o profeta está falando. E como é que eu julgo? Eu julgo de acordo com a palavra. E digo uma coisa, irmão, você está no pecado, vivendo uma vida depravada. O profeta vem e diz que Deus está te dando isso e aquilo, tu não tem vergonha de receber essa profecia? Por que tu não diz para ele, não, profeta, eu tenho que ser puxado das orelhas porque eu estou andando no caminho errado. Eu acho que você não orou, eu vou estar bom de você orar um pouquinho, fala para ele, ora mais um pouquinho porque Deus te revelou errado acerca da minha vida. Eu estou precisando voltar para o caminho, porque eu estou fora. Você está entendendo, irmão? Mas não, a pessoa está vendo que está no caminho, fora do caminho, o profeta está dando coisa e ele está dizendo, me dá, não é assim não, irmão. Entendeu? Por isso que Paulo está dizendo, se tratando de profeta, fale 1 ou 2, e os outros julguem o que ele está falando. Não é porque ele está gritando ali, dizendo, assim diz o Senhor, você tem todo direito de julgar o que ele vai falar, através da palavra. Agora sabe qual é o grande problema da maioria das pessoas que estão na igreja? É que ele não conhece nada da palavra. Então como é que ele julga? Ele não conhece nada da palavra. Ele tem a Bíblia só para andar para casa e trazer para a igreja. Ele não conhece nada da palavra. Então quando o profeta está falando, ele vai julgar como? Se ele não conhece nada. A palavra tem que ser, o profeta está falando, aquilo que ele está falando tem que estar sendo julgado por a palavra. Mas você tem que ter o conhecimento. É verdade. Senão, tudo que falar, você engole. Você está entendendo? Não tem como ser julgado. Aí Paulo continua. No 30. Se vir uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Ele está dizendo, o profeta está profetizando ali, mas se tem um profeta sentado aqui, ele está julgando. E se a revelação vier para ele, o profeta se cala e o que está sentado se levanta e fala. Você está entendendo? Você já viu isso na igreja ultimamente? Eu nunca mais vi isso. Não tem mais. Tudo que fala lá, o pessoal come e vai embora. É por isso que está cheio de gente doente da igreja.
Porque come todo tipo de comida. Você já pensou que você comer todo tipo de comida? Limpa, suja, estragada. Como é que fica a tua saúde? Assim é a nossa saúde espiritual. Nós temos que saber o que nós estamos comendo. Você está entendendo? Então aqui Paulo está nos dando um formato de como tem que ser o culto na presença de Deus. O culto, a ética no culto, para não virar aquela bagunça. Um grita dali, outro grita de cá, outro grita dali, um corre para lá, o outro derruba as cadeiras e vira aquela coisa. Não é assim o culto. O culto não é para nós. O culto é para Ele. E quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo para mim, a maioria das vezes. Eu estou querendo alegrar eu, mas não estou nem aí. Será que Deus está recebendo o meu culto? É verdade, Deus. Será que eu estou cultuando da maneira que Deus quer? Pastor, e como é que eu sei que eu estou cultuando da maneira que Deus recebe? É pela palavra. É pela palavra. Tudo que você quiser saber acerca do que você deve fazer na tua vida cristã, a fonte é a palavra. Não tem outra fonte. A gente pesquisa, a gente tem um monte de livro, de comentário, a gente tem manual, a gente tem um monte de coisa. Mas a fonte para nós continua sendo a palavra de Deus. Tudo que você quiser saber que Deus quer de você, a fonte é a palavra. Não tem outra. É só a palavra. Vamos lá. Hebreus 12, 28. Vai falar aqui também. Vocês vão marcando aí que eu vou lendo aqui para nós andar rápido. No 28, Hebreus 12, 28, diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Você está entendendo? Como é que nós devemos fazer? Reverência e temor. Será que todos que chegam na casa de Deus, eles chegam com esses dois sentimentos? O que é reverência? O que é temor? Reverência, irmão, é alguém que quando você chega próximo dele, você tem vergonha de olhar para a cara dele, para a face dele. Reverência é quando você chega perto de alguém que é tão importante, que você reconhece que tu não é quase nada. Aleluia. Você tem vergonha de levantar a face e olhar. Você olha só para os pés, que nem fez ao longo da vida de Jesus. O Jairo, quando foi buscar ajuda, ele não olhou para a face de Cristo. Ele correu e se encostou nos pés. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não olhou para Cristo, ela olhou para a orla da veste lá embaixo. Reverência. A Madalena na casa do Simão, ela não olhou para quem estava em cima da mesa, ela foi por baixo da mesa, foi para os pés de Cristo. Isso é reverência. É reverenciar a presença do Rei. Você está entendendo? É saber que quando tu chega aqui, tu tem um bom pastor, mas esse bom pastor é rei. Ele precisa ser reverenciado como um rei. Você está entendendo? E quando nós pisamos o pé da porta para cá, nós já temos que entrar com temor. Aleluia. Nós já temos que entrar com reverência. Aleluia. Porque o ambiente foi consagrado para isso. As coisas que tem aqui é consagrada para o culto. As cadeiras, tudo que tem aqui tem que ser tratado com reverência. Porque é usado para o culto. Você está entendendo? É como está aqui em Hebreus. Quem recebeu o reino aqui? Quem recebeu? Nós recebemos um reino, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável. Aleluia. Todos os reinos passam. Todos os reis morrem e passam. Mas esse reino aqui, ele é eterno e inabalável. Ele não corre o risco de
ser abalado. Ninguém ameaça nem o reino e nem o reinado desse rei. Ninguém pode ameaçar. Então, se nós estamos recebendo esse reino inabalável, nós temos que fazer o quê? Sejamos agradecidos em primeiro lugar. Agradecer por ter recebido. Segundo, e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Como é que nós adoramos a Deus de um modo que Ele aceita? Não é nós, é Ele. O problema do povo é que ele sai do culto e diz: o culto tem que ser assim, pensando só nele. Mas o culto não é para nós. O culto é para Ele. Aleluia, Deus. Você não tem que dizer: olha, tem que fazer o culto assim, pastor, porque assim nós vamos, nós temos que pular, nós temos que correr, Não, você tem que perguntar: como é que o Senhor quer o meu culto? Aleluia. Como é que o Senhor vai aceitar o meu culto nesta noite? Você tem que sair de casa perguntando para Ele: como eu faço um culto agradável a Ti nesta noite, Senhor? Põe no meu coração o que o Senhor quer que eu faça. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Porque quando tu atinge o centro da vontade de Deus, Deus faz tudo aquilo para você que você precisa, irmão. Você está entendendo como é que é? Se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus opera na tua vida, porque o querer e o efetuar é dele. Você está entendendo, irmão? Agora, o grande problema é que nós estamos mais preocupados com nós do que com a divindade. Você está entendendo? E nós temos que tirar esse conceito de dentro da nossa mente. Nós temos que ter consciência de quando nós saímos de casa para vir uma casa de oração, nós vamos prestar um culto a alguém que é maior, que é soberano, que é rei. Você está entendendo? Com reverência e com temor. Que ele está aqui. A última parte do versículo diz: adoremos a Deus de modo agradável. Como é que adora a Deus de modo agradável? Com reverência e temor. Se tu adorar de outro jeito, você não está adorando de um modo agradável. Adoremos a Deus de um modo agradável, com reverência e temor. Então a pergunta é: Senhor, como é que eu te adoro de um modo agradável? A resposta é o quê? Com reverência e temor. Como é que faz um culto de adoração a Deus agradável a Ele? Com reverência e temor. É assim que nós fazemos um culto agradável a Ele. Vamos continuar. Salmo 89, verso 7. Vocês ficam aí só marcando para nós ganhar tempo. Salmo 89, verso 7. Está escrito assim: na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que o rodeiam. Na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos que o rodeiam. Então, se Deus é temível mais do que todos, nós temos que entrar na presença dele como? Com reverência e temor. Adoremos a Ele de uma forma aceitável. E nós temos que adorar Ele com o quê? Com reverência e temor. Mas lá em João 4, Jesus disse: o Pai está procurando verdadeiros adoradores que adorem quê? Então entra a segunda parte. Primeira parte, reverência e temor. Segunda parte, espírito e verdade. Esse é o culto que Deus recebe. E lá no Salmo 51, o coração que Ele não rejeita é um coração contrito e quebrantado. Você está entendendo, irmão? Então esse é o culto para Deus. Essa é a maneira de fazer um culto aceitável a Deus. Tirar da nossa mentalidade que o culto tem que ser para alegrar nós. Hoje o culto não foi bom. Hoje o pregador não pregou nada. Hoje o coral foi cantar e errou. Hoje isso, irmão, o culto não é para nós. Cutuca ele aí. Aí cutuca.
O culto não é para nós. O culto é para Deus. Você está entendendo? Aleluia, Jesus. Nós temos que ter essa mentalidade. Obrigada. Então, o culto é como a gota do orvalho em busca do oceano, do amor divino. É uma alma faminta diante do celeiro espiritual. O culto. Né? O culto a Deus. Deixa eu caminhar aqui. A base bíblica do culto cristão. A base bíblica, vocês marcaram aqui? Bacana. A base bíblica do culto cristão. A base bíblica. Bases bíblicas do culto cristão. Cristão, base bíblica do culto cristão. Vamos lá. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui foi nessa frase. Eu quero chamar a atenção de vocês para ela. Aqui nós já demos a introdução da aula, dos 3 versículos. Né? Nós demos a introdução do estudo. Sem acrescentar nada, a ordem que Paulo determinou para a igreja de Corinto, o que o escritor dos Hebreus colocou ali, como é que nós devemos fazer um culto de adoração aceitável, né? E o que o salmista colocou. Agora aqui a base, olha só que coisa bonita isso aqui. A confissão da igreja cristã tem por objetivo principal a glorificação a Deus e alegrar-se nele. Qual é a confissão? Qual é a confissão da igreja cristã? E o seu maior objetivo? Olha só essa frase aqui, eu quero explanar ela aqui de uma maneira que você vai entender, mas a igreja tem que estar preocupada na glorificação a Deus, e a segunda frase, que é a que eu quero chamar a atenção, e alegrar-se nele. Aleluia. Uma coisa é me alegrar em Deus, outra coisa é me alegrar do que Deus faz. Aleluia, Jesus. Você está entendendo? Deus. Uma coisa é me alegrar em Deus, outra coisa é me alegrar do que aconteceu dentro da igreja. Uma coisa é eu me alegrar em Deus, outra coisa é eu me alegrar porque o pregador... Onde é que está a tua alegria? Aleluia, Jesus. A tua alegria está porque Deus abriu uma porta de emprego. A tua alegria está porque tu comprou uma casa. A tua alegria está porque tu comprou a geladeira que tu queria. Ou tu está alegre em Deus? Aleluia, Jesus. Porque tem muita gente que está na igreja que está alegre, mas eles não estão alegres em Deus, eles estão alegres em que Deus pode fazer. E eu tinha um pastor que ele dizia sempre: irmão, não fique buscando a bênção, busque o dono da bênção. Aleluia, Jesus. É verdade. Você está entendendo, irmão? Busque o abençoador, irmão. Porque tem muita gente que busca a bênção, mas não busca o abençoador. Então, irmão, a alegria da igreja tem que estar em glorificar a Deus, e a peça principal, o personagem principal da alegria dele tem que ser Deus. O salmista, ele se alegrava em Deus. Ele se alegrava em Deus. O salmista, a alegria maior dele era de estar na casa de Deus. Nós vamos passar lá agora. Nós vamos passar lá. Olha só. O salmista estava alegre. Salmo 122, verso 1. Salmo 122, verso 1. A alegria do salmista não estava naquilo que
se alegrar em Deus. Nós temos que estar alegre porque nós temos Deus na nossa vida. Porque Cristo está conosco. O salmista diz assim, no Salmo 122, no versículo 1, no verso 1, ele diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a alegria do salmista estava em estar na casa de Deus. Oh, Deus. A alegria dele estava em Deus e não no que Deus podia fazer. Tem muita gente, irmão, que se Deus não fizer o que ele queria, ele sai até da igreja, irmão. E a alegria? É verdade, está em Deus. A alegria está em Deus? Uma pessoa dessa não aprendeu nada ainda do que é Deus.